Estamos de volta para a nossa quinta aula dentro do curso de Direito Penal Atual. Eu sou o professor Alexandre Salim e estou convidando você a que juntos façamos esta jornada sobre temas instigantes, alguns polêmicos, dentro do direito penal. É com muito prazer que estão aqui conosco a Marta, o Joseleno e o Anderson, que fazem parte da gerência de ensino da Administração Prisional de Goiás. Então, novamente, muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. O que nós vimos até agora? Na nossa primeira aula, nós vimos a tese garantista de Luigi Ferraioli. Nós vimos na aula 2 a questão da pecha de inconstitucionalidade, que muitos dizem recai sobre as normas cegas ou normas penais em branco. Na nossa aula 3, nós vimos o direito penal do inimigo, a terceira velocidade do direito penal. E na nossa aula 4, nós vimos a quarta velocidade, o direito penal de quarta velocidade ou o neopunitivismo, aquele aplicado a determinadas pessoas que já ostentaram a função de chefes de Estado e, como tal, violaram gravemente tratados internacionais de proteção a direitos humanos. Como sempre, eu lembro a você que, no caso de dúvidas, por favor, escreva para saberdireito@stf.jus.br, identifique o tema, identifique o professor, nós estaremos aqui contentes, satisfeitos em responder a sua indagação. Ok? O que eu quero ver com você agora? Você já ouviu falar do funcionalismo reducionista ou contencionista? E da tese chamada tipicidade conglobante? Bom, nós estamos aqui falando de Zaffaroni. Então, antes de mais nada, eu quero que você anote o nome do mestre aí, do juiz filósofo, do penalista argentino Eugênio Raul Zaffaroni. Nós vimos que há teses pós-finalistas. Então, o direito penal não se esgota no finalismo, como sustentam alguns. Pelo contrário, o finalismo ele é a ponto de partida hoje. Nós precisamos trabalhar com as teses pós-finalistas, em especial com as funcionalistas. Nós vimos que há um funcionalismo moderado, até a tese de Klaus Roxin. Funcionalismo por quê? Qual é a função do direito penal? Bom, é regrar a vida em sociedade. Vimos que há um funcionalismo radical, normativista, de Günther Jacobs. Qual a função do direito penal? Bom, é reafirmar a vigência da norma. O direito penal existe para proteger a norma e não o bem jurídico. Agora, o que eu proponho a você é discutir um funcionalismo reducionista ou contencionista, que está vinculado à tese da tipicidade conglobante, que hoje é uma realidade, colega Anderson, você sabe, dentro de STF e dentro de STJ. A atipia conglobante da descaracterização da tipicidade material quando há bagatela. Isto é muito interessante. Nós temos que entender aqui, meus caros, que houve uma ruptura de paradigma. A tipicidade penal, ela para os clássicos era a mesma coisa que a tipicidade formal. Quando eu falo dos clássicos, veja bem, eu estou falando de autores que escreveram lá atrás, um pouquinho mais no passado, autores que escreveram sob outra ótica, autores que escreveram antes da Constituição de 88, que não tinham em mente essa questão dos princípios, das garantias. A tipicidade a tipicidade penal era sinônimo de tipicidade formal. Eu quero que você, desde logo, comece a refletir sobre isso. O cidadão, o rapaz, ele vai até o supermercado, ele pega a barra de chocolates, ele esconde, ele sai daquele supermercado e ele não paga. A questão é, eu não quero saber se ele praticou crime. Isso não nos interessa ainda, se o fato é típico, ilícito e culpável. Não interessa. O que eu quero, senhores, é saber, ele praticou o fato típico? Eu ainda estou no primeiro degrauzinho deste conceito tripartite de crime. Não há consenso, mas a posição majoritária é que o conceito analítico de crime se submete a 3 elementos. O primeiro degrau trata da tipicidade, o segundo trata da ilicitude e o terceiro trata da culpabilidade.
é a posição majoritária no nosso país, não é a única, porque há autores que se filiam a um conceito finalista bipartido, o famoso finalismo dissidente brasileiro, dizendo que crime é apenas fato típico e ilícito e a culpabilidade é um mero pressuposto para a aplicação da pena. Pois bem, o que eu quero é perguntar a você, não se o fato é criminoso, se existe tipicidade, ilicitude e culpabilidade, mas se existe tipicidade, ponto. Esta é a minha indagação. Marta, o fato ele é típico, só isto. O fato é típico. Aquela menina que vai à farmácia e que pega o condicionador que custa R$5, que custe 10, que custe 20, que esconde na bolsa, que sai e não paga, ela praticou o fato típico de furto? Porque o que nos diz o artigo 155 caput do Código Penal? Diz que é crime subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, submetendo o agente a uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se nós, como os penalistas clássicos, entendermos que tipicidade penal significa a mesma coisa que tipicidade formal, ora, o fato formalmente se amolda, se encaixa ao que está na lei. Porque o sujeito que pegou aquela barra de chocolates de R$ 1,99, ele subtraiu para ele uma coisa alheia, que é o chocolate, móvel, que pertence a uma outra pessoa, nem que seja a pessoa jurídica, que é o supermercado X. Se tipicidade penal é igual a tipicidade formal, formalmente o fato se enquadra, se subsume, como nós dizemos, a lei. O fato é típico, ponto. Passamos ao próximo estágio, que é verificar se é também ilícito e depois se é ou não é culpável. Esta é a questão. O que se propõe o Zaffaroni? A dizer só um pouquinho, calma lá. A simples circunstância de o fato formalmente se amoldar, se encaixar, se subsumir ao que está na lei, é muito pouco para dizer, é típico. Ou seja, a tipicidade penal, ela não é a mesma coisa que tipicidade formal. A tipicidade formal, ela faz parte de um conceito de tipicidade penal que é muito mais amplo que a mera tipicidade formal. Além da tipicidade formal, nós temos que ver se há também tipicidade conglobante. Por isso o nome, a teoria da tipicidade conglobante. E o Zaffaroni, o grande mestre argentino Zaffaroni, ele é muito feliz quando ele fala nesta nomenclatura tipicidade conglobante, porque ele quer analisar o fato de maneira global. Ou o fato, ele contraria o direito como um todo, ou o fato não contraria o direito como um todo também. O que nós não podemos é trabalhar com uma contradição, uma contradício que leve à ilogicidade do sistema. Porque o mesmo fato, olhe bem, ele não pode ser lícito para o civil e crime. Isto é um absurdo. O mesmo fato não pode ser lícito, permitido para o administrativo e criminoso. Isto, repito, é um absurdo. Isto conduziria a uma ilogicidade do sistema, que é o que Zaffaroni procura afastar. Por isso, este termo tipicidade conglobante, você deve analisar o fato de maneira global, ou o fato como um todo, ele respeita o direito, ou como um todo não o respeita. Nós temos que pensar que o direito é um só, o direito é uno, o direito é indivisível. Esta divisão, ela é didática entre o penal e o civil, e o administrativo, e o eleitoral, e o processual, e o constitucional. Ela é didática. O direito é um só. Aquele mesmo fato que é praticado no mundo do ser, como eu digo, lá fora, na vida como ela é. Quer dizer, aquele fato é um só. E ele não pode aqui para nós, no mundo do dever ser, porque o direito é uma abstração. Eu digo mais, colega Anderson, o direito é uma convenção. O nosso mundo jurídico aqui é o mundo invisível, do dever ser. Agora lá na rua, na vida como ela é, no mundo do ser, o fato é um só. Este mesmo fato, ele não pode contrariar o penal, mas não contrariar o civil. Repito, isso seria um absurdo. Pense aqui comigo. O pai, ele não pode castigar moderadamente o seu próprio filho,
desde que para fins de educação e criação? É claro que ele pode. Isto é um dos atributos do poder familiar, o que se chamava antes do Código Civil atual, que é de 2002, de pátrio poder. Não chame mais de pátrio poder. Chame de poder familiar, artigo 1630. Um dos atributos do poder familiar, que está no 1634, é este. É claro que o pai e a mãe podem castigar moderadamente, por favor, o próprio filho, desde que para fins de criação e educação. Não obstante exista esta faculdade, é o poder familiar, é um direito do pai e da mãe, prevista no Código Civil, no direito privado. Imagine, aí chega uma denúncia lá no Conselho Tutelar, que é encaminhada para o Ministério Público, que denuncia aquele pai. Quer dizer que o direito privado permite, e o MP vai denunciar no âmbito penal? Mas isso é contradição. Se o pai pode, ele pode para o civil, mas não pode para o penal? Como assim? Eu quero que você pense, por exemplo, no artigo 301 do Código de Processo Penal. Você concorda que qualquer pessoa do povo pode prender alguém que esteja praticando um crime? É claro que pode. O que nos diz o 301? A autoridade policial e os seus agentes devem, quer dizer, o delegado de polícia, e aqui quem fala para vocês é um ex-delegado de polícia também, tá? O delegado de polícia e os seus agentes devem prender quem está praticando um fato, quem está em flagrante. E qualquer do povo pode fazê-lo, pode prender quem está em flagrante. Muito que bem. Conhecendo a lei processual penal, o seu Zé, que é dono do mercado X, está vendo ali no mercado dele, no estabelecimento dele, um crime sendo praticado, digamos um furto. Aí, ele conhecendo o 301 do CPP, ele sabe, olha, eu sou qualquer do povo, eu posso prender quem está em flagrante. Ele pega o furtador, deixa dentro do banheiro dele trancado até a chegada da polícia militar, que vai conduzir o agente até a autoridade policial para decidir se lavra ou não lavra o flagrante. Pois bem, depois esta questão chega no Ministério Público, que vê que aquele rapaz, o conduzido, o que foi autuado em flagrante, acaba ficando, digamos, meia hora trancado no banheiro do seu Zé até a chegada da polícia. Sabe o que acontece? O seu Zé é denunciado por cárcere privado. Não, mas só um pouquinho. O seu Zé, que cumpriu uma faculdade que está na lei processual penal, porque ele é qualquer do povo, prender em flagrante quem está em flagrante, praticou crime ao mesmo tempo? Mas é uma faculdade, como é que ao mesmo tempo, com a mesma conduta, ele pode praticar um crime? Quer dizer que pode para o direito processual penal, mas não pode para o penal? Esta contradição é que se tenta evitar com Zaffaroni. Por isso, tipicidade global, conglobada. Lembrem deste termo, conglobado ou conglobante. Portanto, para início de conversa, você tem que observar que houve uma ruptura de paradigma. Como assim uma ruptura de paradigma? A tipicidade penal, que sempre foi sinônimo de tipicidade formal, não é mais. A teoria da tipicidade conglobante vem e acaba quebrando esta lógica. A tipicidade penal, ela hoje significa, cuide agora, tipicidade formal, que claro está dentro do conceito de tipicidade penal, mas também tipicidade conglobante. Você está vendo? Tipicidade penal não é mais só a formal, é também a formal, mais a conglobante. Isto é tipicidade penal. Nós temos, portanto, que, para sabermos se o fato é típico, temos que enfrentar, dentro da tipicidade penal, a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante. Vamos começar a fazê-lo. Dentro da tipicidade formal, a primeira coisa que você deve analisar é, formalmente, o fato é criminoso? Formalmente, o fato constitui crime? Claro que nós vamos continuar necessitando da tipicidade formal, é óbvio, sob pena de atipicidade, é claro. Mas o raciocínio não é mais este. O raciocínio agora é outro, é ao contrário, veja bem. Só porque está na lei previsto como crime não significa que é típico. Este é o raciocínio hoje. É muito pouco estar na lei. Quer dizer, isto é, claro, algo moderno, impensável, lá para os autores clássicos. Os autores clássicos diziam, não, porque está na lei, aquela conduta se subsume à lei,
ela é típica. Vamos ver depois se é ilícita, vamos ver depois se é culpável. Hoje não. Hoje, a partir da tipicidade conglobante, só porque está na lei não significa que a conduta é típica. Significa que há indícios de que o seja. Então, você tem que lembrar hoje que tipicidade formal significa que há forma de crime. Ponto. Só isso. Tipicidade formal significa que há forma de crime. Significa que o fato se subsume à norma. O fato se amolda ao tipo penal. Ponto. Só isto. Só porque há este encaixe, não diga é típico. Diga, existe tipicidade formal. Só isso. Só existe a formal. Nós temos que enfrentar agora a conglobante. Então lembre do nosso esquema. O que é tipicidade penal para o clássico? É a formal, ponto. O que é tipicidade penal para o moderno ou para a tipicidade conglobante? Tipicidade penal significa a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante, as duas. Tipicidade formal é o quê? Forma de crime. Simplesmente isto. Significa que o fato se subsume à lei. Ponto. Nós temos que ver se há tipicidade conglobante. O primeiro aspecto de análise da tipicidade conglobante é: a conduta do agente é antinormativa? Ou seja, o primeiro aspecto dentro da conglobante é a antinormatividade. Anote aí. Tipicidade conglobante significa antinormatividade mais tipicidade material. Anote, eu repito, tipicidade conglobante significa antinormatividade mais tipicidade material. Antinormatividade mais tipicidade material. Vamos falar sobre o primeiro aspecto da tipicidade conglobante. Vamos falar da antinormatividade. Então, veja bem, a conduta do agente tem que ser antinormativa. O que é para o Zaffaroni ser antinormativa a conduta? Significa que ela não pode ser nem imposta pelo Estado e nem fomentada por ele. Isto, senhores, é a antinormatividade. Vejam bem, a conduta não é nem imposta e nem fomentada pelo Estado. Se a conduta não é nem imposta e nem fomentada pelo Estado, ela é, você pode dizer, antinormativa. Como assim imposta ou fomentada? Eu não estou entendendo bem. Você pode me explicar? Posso sim. Antinormatividade. Em primeiro lugar, a conduta não pode ser imposta pelo Estado. O que você tem que entender aqui é que nós queremos uma interpretação sistemática e lógica. Eu não posso admitir que este fato seja lícito para um ramo do direito e ilícito para o penal. É isso que nós temos que afastar. Eu não posso admitir que o Estado, com uma mão, diga, você vai e faz, porque eu estou te mandando. Imposição. E com a outra, diga, há indícios de crime. No que você fez. No que eu mandei você fazer, você está praticando o fato típico. Mas só um pouquinho. Isso gera uma confusão. O sistema é ilógico, se assim o for. Como assim condutas impostas? Primeira pergunta que eu faço a você é, novamente, cabe pena de morte no Brasil? Esta é a pergunta. Resposta, comecem sempre pela regra e depois vocês vão para a exceção. A regra é não. A regra é não cabe pena de morte no Brasil. Por quê? Porque a Constituição assim o diz. Ela diz no artigo 5º, inciso 47, que são vedadas as seguintes penas. E a letra A está lá, é a morte. São vedadas, então não cabe. E aí depois nós vamos para a exceção. Primeiro nós falamos da regra e depois da exceção. Não cabe pena de morte no Brasil, vírgula, salvo em caso de guerra declarada pelo presidente da República na forma do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Você sabe em que caso que vem a pena de morte? O colega Anderson sabe, com certeza. No caso de traição à pátria. No caso de traição à pátria. Você sabe onde é que está a traição à pátria? Ela está prevista no CPM, Marta, no Código Penal Militar. Há um capítulo próprio para os crimes de traição à pátria. Joseleno, você sabe quem é que é chamado de traidor à pátria? O inimigo.
Vocês se deram conta? Olhem o link que nós podemos fazer com o direito penal do inimigo. O inimigo, assim chamado pela lei militar, ele é o traidor à pátria. Pois bem, no Código Penal Militar há vários tipos que falam da traição à pátria. Se você buscar no CPM o preceito secundário desses crimes, está lá pena, 2 pontos, morte. Então é neste caso que cabe a pena de morte. E se nós observarmos a parte geral do Código Penal Militar, nós veremos que a morte no nosso país ela se dá por batalhão de fuzilamento. A morte no Brasil ela é feita, ela é executada por fuzilamento. É o que está, repito, na parte geral do Código Penal Militar. É quase, isso é muito engraçado, né? É quase como na China, A China é o país em que o Estado mais mata de maneira oficial no mundo, você sabia? Os Estados Unidos, que vem em segundo lugar, e vem muito em segundo lugar. A última estatística que eu li, é um assunto pelo qual eu me interesso muito, foi a última que eu li, porque foi a última que eles largaram oficialmente, tá? Eles publicizaram. Havia mais de 1.000 pessoas mortas de diferença entre o primeiro lugar, China, segundo Estados Unidos. A China é o país em que se mais mata de maneira oficial, é claro, oficial, no mundo. O que é interessante também se dá por fuzilamento essa morte na China. Só que depois, colegas, o Estado chinês manda uma carta cobrança para a família do executado, cobrando o valor do projetil. Cobrando o valor do projetil. Pois é, no Brasil, isto acontece em parte porque no Brasil também se mata, diz o CPM, por fuzilamento. É claro que isso é só no caso de guerra declarada. É num caso excepcional, lembre, a guerra significa a falência do direito. Onde a guerra não há direito, o direito não deu certo na guerra. Portanto, a situação é excepcional. A regra é que não cabe, não se fala em pena de morte no Brasil, por favor. Ok? Muito que bem. Vamos trabalhar em tese? O que eu vou falar não é provável, mas também não é impossível. O Brasil entrou em guerra. Vamos falar em tese. O Brasil entrou em guerra. Durante a guerra é identificado um traidor à pátria. Esse rapaz, o nosso traidor à pátria, ele responde perante a justiça militar a um due process of law, a um devido processo legal, onde lhe é garantida a ampla defesa, lhe é garantido o contraditório, só que ele é condenado. E essa condenação transita em julgado. Depois que a condenação transita em julgado, os autos são conclusos para o juízo da execução penal, que vai despachar da seguinte forma: cumpra-se a decisão. É assim que vem o despacho. Cumpra-se a determinação do juiz sentenciante. Cumpra-se. Qual foi a pena? Morte. Você está vendo? Qual foi a pena? Morte. Você está vendo que aquele juízo militar que trabalha na execução penal, ele vai designar aquele batalhão de fuzilamento para executar a sentença e ele vai impor, é claro. Você vai lá e você cumpra o que eu decidi. Eu, Estado, eu, juiz que represento o Estado. Você vai lá e você cumpre. Inclusive, sou pena de responder administrativamente em caso de eventual desobediência. Mas é claro, você está vendo que nós aqui, todos nós, não temos dever de matar. Nenhum de nós aqui. Se nós matarmos alguém, em tese, esse fato deverá vir com uma causa de exclusão da ilicitude. Então eu matei, mas matei em legítima defesa. Eu matei, mas matei em estado de necessidade. Em tese, o fato vai ser típico. Só que vai ser lícito pela incidência do 23 do Código Penal. Só que este cidadão, que é o militar, que trabalha no batalhão de fuzilamento, ele tem dever de matar. Ao contrário da nossa conduta aqui, nós não temos dever de matar. Nenhum de nós, nem eu como promotor, é claro que eu não tenho dever de matar ninguém. E digo mais aos senhores, nem o sniper, sabiam? Nem o sniper, que é o atirador de elite, ele não tem dever de matar. Ah, mas e quando tem aquela situação em que o bandido está segurando o refém, e ele vai lá, o atirador de elite, ele treinou para isso, ele mira e vai e toca a bala. Ele não tem dever de matar, por favor. Ele não está em estrito cumprimento do dever legal, não há imposição de pena de morte nessa situação. Bom, mas como é que ele sai, então? Por qual excludente que ele não pratica homicídio? Legítima defesa de terceiro, é claro. Legítima defesa de terceiro. Esta é a resposta correta jurídico-penalmente. Não há dever de matar para nenhum de nós. Mas, para este rapaz que trabalha no batalhão de fuzilamento, este militar, há. Ele é obrigado. O juiz ali presenta o Estado. Cuide do termo, hein? Presenta o Estado.
O juiz não representa o Estado. Quem representa o Estado é o procurador do Estado. O juiz é o Estado, ele personifica o Estado, ele apresenta o Estado. O juiz apresentando o Estado diz, você vá e cumpra a minha decisão. No momento em que há uma imposição, você está vendo, a conduta daquele sujeito que puxa o gatilho e mata, não pode ser antinormativa. Você está vendo como é lógica, como é coerente, como é interessante a tese do Zaffaroni? O Estado não pode, com uma mão, dizer você vá e você pratique tal conduta, e com a outra, você está praticando crime. Ou pelo menos você está praticando fato típico, está começando a praticar crime. Isto seria um absurdo. Isto seria ilógico. É isto que não se quer. Se o Estado impõe, o mesmo Estado não pode dizer é típico. Seria um absurdo. Portanto, se a conduta ela é imposta ao agente, em tese ao funcionário público, ele não pode estar praticando crime. Ele não pode estar praticando nem mesmo fato típico de crime. Marta, pensa comigo no caso do oficial de justiça. José Heleno, o oficial de justiça, ele recebe em mãos um mandado de busca e apreensão. Colega Anderson, um mandado de penhora. O sujeito está em mãos com um mandado. Olha, o nome disso tudo é uma ordem do juiz. Por ordem, você já viu, né? Já leu mandado de penhora. Por ordem do doutor fulano de tal, juiz de direito. É uma ordem, então. É uma imposição ao oficial de justiça que tem que ir lá e tem que penhorar o quadro que está pendurado na parede do devedor. E está lá no final do mandado, inclusive, se necessário for, o uso, a requisição, que é a ordem, de força policial. Então você pode pensar aqui em várias hipóteses. Aquele oficial de justiça, quando entra na casa do executado e pega o quadro da parede, é o quadro que está sendo penhorado contra a vontade do executado, ele estaria praticando furto? Esta é a questão. E vou mais para vocês. Ele bate na porta. Aí o executado olha ali pela correntinha. Quem é? Olha, eu sou fulano de tal, eu sou oficial de justiça, eu vim aqui penhorar os seus bens. Eu não abro. Pum, fecha a porta. Aqui você não entra. Mas eu sou oficial de justiça, eu tenho que entrar, senão eu vou ter que chamar a força policial, meu cidadão. Aqui você não entra. Ah, não entro? Sinto então, eu vou cumprir a ordem do juiz. O oficial de justiça vai e chama o policial. E diz para o policial, pode meter o pé na porta. Como assim? Posso? Pode, está aqui, o doutor está dizendo. Requisição de força policial, se necessário for. É o Estado dizendo isso. Porque eu quero que você compreenda o seguinte. Como é que o penalista clássico trabalhava a questão do oficial de justiça? Quando ele mete o pé na porta, ele quebra a porta do executado e entra na casa dele, o que diz o penalista clássico? O oficial de justiça praticou fato típico de violação de domicílio. Fato típico de violação de domicílio. Típico, mas lícito. Por que lícito? Porque há uma tese chamada de estrito cumprimento do dever legal, que está prevista no artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Fato típico, mas lícito. O oficial de justiça, ele pratica fato típico de violação de domicílio, mas lícito em virtude do estrito cumprimento do dever legal. Este é o pensamento clássico. Esta é a resposta para o oficial de justiça. Ele, em tese, começou praticando o crime, no momento em que eu digo que o fato é típico. Ok, exclui lá na frente o crime, mas só no segundo degrau, no âmbito da ilicitude. O que diz o Zaffaroni? Mas esse pensamento é equivocado, está errado. Esse pensamento é ilógico e é injusto, porque eu estou começando a imputar ao oficial de justiça um crime, porque eu estou dizendo é típico o fato que ele pratica. E só na frente, no segundo degrau, eu digo, ok, vamos excluir pela ilicitude, porque não há contrariedade ao direito. O Zaffaroni nos diz o seguinte, o Estado, se ele determina com uma mão, e é o que o juiz está fazendo, você vá e você entre na casa, se necessário for, para pegar o bem do executado. O mesmo Estado não pode depois dizer, ok, como você entrou na casa, você praticou violação de domicílio. Isto é ilógico, isto é um absurdo. O que diz o Zaffaroni? O fato é atípico. O fato é atípico. Você está se dando conta do fantástico que é este resultado ao qual nós estamos chegando? Porque você terá uma resposta para a lei e outra resposta para a doutrina moderna. Repito, que já vem sendo consagrada em várias decisões nas cortes superiores.
o estrito cumprimento do dever legal, ele, segundo a letra fria da lei, o Código Penal, no artigo 23, inciso 3º, é uma causa legal de exclusão da ilicitude. É o que está lá, no 23.3. Agora, no momento em que você trabalhar com a teoria da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal acaba sendo uma causa de atipia. Você se deu conta? Acaba sendo uma causa de exclusão da própria tipicidade. Isto é fantástico. Então, vamos lá. O que é tipicidade penal para o clássico? É a formal, ponto. Basta. Tipicidade penal é a formal, acabou. O que é tipicidade penal para o moderno, para quem se filia à tese da tipicidade conglobante? Bom, tipicidade penal significa a tipicidade formal mais a conglobante. Formal mais a conglobante. O que é tipicidade formal? É a mera forma de crime. Eu preciso saber, antes de mais nada, se o fato se subsume à norma, mas isto por si só não me diz é típico, porque eu tenho que enfrentar a teoria da tipicidade conglobante. Qual é o primeiro aspecto a ser enfrentado dentro da teoria da tipicidade conglobante? É sabermos se a conduta do agente é ou não é antinormativa. Conduta antinormativa é aquela que não é imposta, foi o que nós vimos até agora, cuidem, e nem fomentada pelo Estado. Opa, eu abro mais portas aqui. Fomentada no sentido de incentivada. Fomentada no sentido de patrocinada, de tolerada até pelo Estado. Você está se dando conta? Nem imposta e nem fomentada. O que diz o Zaffaroni? Se é fomentada pelo Estado, se é fomentada, não há antinormatividade. Se a conduta é fomentada, é o mesmo raciocínio da conduta que é imposta. Se o Estado fomenta, se o Estado incentiva que o sujeito assim proceda, bom, o Estado não pode dizer é crime, é fato típico. Olhem como é lógica a teoria do Zaffaroni, é fantástica. E ele escreve isso na década de 80, hein? Está chegando velho aqui no Brasil. Isto é fantástico. A teoria fomentada, a conduta que é fomentada pelo Estado, ela não pode ser antinormativa. Eu quero que você lembre aqui, em primeiro lugar, da atividade médica com fim terapêutico. Ok? A atividade médica com fim terapêutico. Como assim? Ora, pense comigo no médico que abre a minha barriga com bisturi, porque eu tenho um problema, ele está me operando. Ele está me curando, me salvando, está tirando um problema ali que eu tenho. Aquele médico, quando ele abre a minha barriga com bisturi, diz o penalista clássico, colega Anderson, diz assim: o médico praticou fato típico de lesão corporal. É porque, por clássico, a tipicidade penal é a formal e acabou. O que diz formalmente o artigo 129? Que é crime de lesão corporal ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Ora, quando ele cortou a minha barriga na cirurgia para me curar, ele está ofendendo a minha integridade corporal. É o que basta para o penalista clássico. O médico pratica fato típico de lesão corporal. Cuidem agora, típico, mas lícito. Por que lícito? Por causa do exercício regular de direito. O exercício regular de direito também é uma causa legal de exclusão da ilicitude, que está no nosso Código Penal, no artigo 23, inciso 3º. Repito, o exercício regular de direito. Agora, indago o Zaffaroni, mas só um pouquinho. O Estado não fomenta a atividade médica, hein? O Estado, ele não fomenta, ele não incentiva a que os médicos salvem vidas e curem as doenças das pessoas? É claro que incentiva. Então, se o Estado incentiva a que o médico assim proceda, como é que esse mesmo Estado vai dizer, médico, você, não obstante tenha praticado o que eu pedi para você praticar, você está praticando crime? Isto é ilógico. Isto não se coaduna com o direito penal moderno. Se o Estado fomenta, ele incentiva a que os médicos salvem vidas e curem doenças, e, para tanto, o médico tem que abrir a barriga de alguém na cirurgia, este médico, para o Zaffaroni, para a tipicidade conglobante, já está praticando o fato atípico. Esta é a famosa atipia conglobante. Agora você tem que cuidar, hein? Principalmente você que está se preparando para o concurso. Por quê? Não é qualquer atividade médica, ok? São as atividades médicas com finalidade curativa ou terapêutica.
Porque se a finalidade médica ela tem um fim que é estético, então pense comigo, a menina botou silicone. O rapaz, ele arrumou o narizinho e deixou o narizinho arrebitadinho. O rapaz fez uma covinha no queixo, tá? Tá comum hoje, né? A pessoa gosta de fazer covinha no queixo. Bom, neste caso, em que a finalidade da atividade médica é o embelezamento da pessoa, bom, isso aí não é incentivado pelo Estado. Você já viu um pós-operatório de quem fez cirurgia para deixar o narizinho arrebitado? Bom, parece que a pessoa, ela acabou sofrendo uma lesão corporal, ela foi vítima de agressão, ela fica com equimoses, fica com roxões aqui no rosto. O que irá dizer, inclusive, o mestre argentino? Se há esse tipo de medicina com finalidade estética e não curativa, regra geral. O médico pratica fato típico, mas lícito em virtude do exercício regular de direito. Por quê? Porque a medicina estética não é incentivada pelo Estado, como o é a medicina terapêutica. Ok? Eu, particularmente, trago aqui uma observação. Isto não está no livro do Zaffaroni, mas é a minha posição. E já escrevi sobre isso, inclusive. Ou seja, há uma exceção, sim, em que nós podemos trabalhar com atipia, inclusive na atividade médica com fim estético. Que é aquela, colegas, onde o fim estético é reparador. Você está se dando conta? Nós temos aqui a criancinha que foi atacada pelo pitbull. Pitbull mordeu e esfacelou o rostinho da criancinha. Que, para ter de volta o que uma vez foi o rostinho dela, ela tem que se submeter a várias cirurgias estéticas. Ora, o Estado tem que incentivar esse tipo de coisa. O Estado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, o Estado, com certeza, ele tem que incentivar a atividade médica, mesmo aqui onde há fim estético. Porque o fim, na verdade, ele é reparador. O médico que pratica esse tipo de cirurgia, por exemplo, ele não poderia praticar fato típico, mas lícito. Eu sustento que o fato, desde logo, ele já é atípico. Você está me acompanhando? Então vamos lá. Eu quero que você pense agora no rapaz que pegou a barra de chocolates. Eu quero que você pense na menina que entrou na farmácia e pegou o shampoo. Ambos saíram e não pagaram. Eu quero que você me diga se esses fatos são típicos. A resposta que você tem que me dar é: depende. Se você trabalhar, você tem que me dizer, se você trabalhar com a lógica clássica, em que tipicidade penal é a formal, sim, o fato é típico. Agora, se você trabalhar com a lógica moderna, a lógica da tipicidade conglobante, a resposta é, só um pouquinho, vamos analisar. Porque tipicidade penal não é a mera tipicidade formal. Tipicidade penal significa a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante. E eu pedi para você anotar lá atrás. Você lembra o que é a conglobante? Anote de novo. Tipicidade conglobante pressupõe, são duas questões aqui. Pressupõe, conduta antinormativa do agente, é o que nós analisamos até agora. A conduta do agente tem que ser antinormativa e, ponham mais, são dois itens que compõem a tipicidade conglobante, tipicidade material. Isto é tipicidade conglobante. É conduta antinormativa mais tipicidade material. Nós estivemos até agora enfrentando a conduta antinormativa do agente, aquela que não é nem imposta nem fomentada pelo Estado. Agora nós chegamos na tipicidade material, que eu quero que você coloque aí, é conteúdo de crime. Observe o que você escreveu na tipicidade formal. Tipicidade formal é forma de crime. Agora você, na tipicidade material, vai escrever que tipicidade material é conteúdo de crime. Tipicidade formal é forma de crime. Tipicidade material é conteúdo de crime. Tipicidade material significa lesão a bem jurídico ou, pelo menos, exposição a perigo concreto desse bem. Lembre disto. Lesão ou, pelo menos, exposição a perigo concreto do bem jurídico. Isto é tipicidade material. É conteúdo de crime. Lesão ao bem jurídico ou exposição a perigo concreto deste bem jurídico. Então a questão é, este rapaz que entrou no supermercado e pegou uma barra de chocolates, ele escondeu embaixo do casaco dele, ele saiu daquele local, daquele estabelecimento sem pagar pelo bem. Ele praticou o fato típico de furto? A resposta é, pela teoria clássica, sim.
E pela teoria moderna, pela teoria do Zaffaroni, pela tipicidade conglobante? Bom, vamos ver. Pelo esquema, você concorda que ele praticou tipicidade formal, que há tipicidade formal? Sim, porque o fato dele pegar a barra de chocolate sem pagar, formalmente se encaixa ao que está na lei, artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Existe tipicidade conglobante? Esta é a pergunta agora. Existe tipicidade conglobante? A resposta é, vamos ver? A conduta do agente é antinormativa? Esta é a questão. Você concorda que sim? A conduta deste rapaz que entrou no super e pegou a barra de chocolate e saiu sem pagar, ela é antinormativa? É claro que é. Porque o Estado não impõe e muito menos incentiva que as pessoas peguem os bens das outras pessoas. Então a conduta, sim, ela é antinormativa. Agora a questão que se impõe é, existe tipicidade material? Que existe forma de crime? Ok, eu sei e você sabe. Agora, existe conteúdo de crime? Esta conduta deste cidadão que entrou no supermercado e pegou a barra de chocolates, ela ofendeu um bem jurídico, penalmente tutelado, de tal monta e com tal gravidade que justifica a incidência do penal? Esta é a pergunta que se impõe agora. Qual é o bem tutelado ali? É o patrimônio. De quem? Desta pessoa jurídica que é o supermercado. Muito que bem. A conduta deste rapaz, que pegou uma barra de chocolates que custa R$ 1,99. Ela ofendeu o bem tutelado, patrimônio, dessa pessoa jurídica, de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal? É razoável que haja intervenção do direito penal? Existe conteúdo de crime? É razoável a movimentação da máquina policial com flagrante em furto de chocolate? É razoável a movimentação da máquina ministerial com oferecimento da denúncia? Se justifica, senhores, a movimentação da máquina judicial com a instrução, inquirição de testemunhas, inquirição do dono do supermercado, que vai ter que sair, vai ter que ir lá em juízo. A movimentação do segundo grau é razoável, é proporcional, se justifica. Há uma lesão de tal monta e com tal gravidade a um bem penalmente tutelado que justifique a manifestação do STJ. É razoável, é proporcional, se justifica que por causa do furto de uma barra de chocolates se movimente o direito penal, que é a última ratio de tal monta e com tal gravidade esta lesão, que justifique a manifestação dos ministros da nossa Corte Constitucional, que é o STF. É razoável, é justo, é proporcional, é assim que se quer que o STF se manifeste sobre furto de chocolate, furto de uma melancia. É razoável, é justo, é proporcional? Esta é a questão que se impõe. É claro que eu estou provocando você está vendo? O que é o caráter subsidiário do direito penal? Bom, o direito penal, ele só pode intervir depois de esgotadas as esferas civil e administrativa. Então, é razoável que eu já trabalhe com penal como prima ratio no furto do chocolate? Será que eu não poderia resolver esta questão com direito privado? Chama o rapaz, puxa ele, apresenta ele lá para a direção do estabelecimento e manda ele pagar 5 pila, que é o que custa aquela barra de chocolates? É razoável, é proporcional, é justo que eu trate, por exemplo, um assédio sexual como crime? Será que não basta o direito do trabalho? Será que não basta a demissão? Eu ainda, além do direito do trabalho, eu tenho que trabalhar aqui com penal também, para imposição de pena, porque é o que se quer ao fim e ao cabo. O fim do penal é a imposição de pena. Esta é a questão que se impõe. Você está vendo essas provocações que eu trago? É por causa disso agora. Onde está o princípio da insignificância? É o que você tem que levar da nossa aula de hoje. Você está vendo onde está o princípio da insignificância? Aqui, em sede de tipicidade material. Anote aí que o princípio da insignificância é uma causa de descaracterização da tipicidade material. É uma causa de descaracterização da tipicidade material. É uma causa de atipia para STF e para STJ. Tanto o Pretório Excelso, o STF, quanto o Superior Tribunal de Justiça
Ambas as cortes superiores, portanto, dizem que a insignificância descaracteriza, exclui, conduz a uma atipia material, nesta lógica conglobante do Zaffaroni. Então não basta que você diga, olha, a insignificância, ela exclui tipicidade. Não, é pouco isso. Repito, é pouco. Você deve dizer que exclui a tipicidade material, justamente porque não há conteúdo de crime. Aliás, uma perguntinha para você. O princípio da insignificância, ele é sempre causa supralegal de exclusão da tipicidade? Porque se você for procurar aí, nas obras, nos grandes manuais, você vai ver que o autor vai dizer sim, é. O princípio da insignificância, ele não tem fulcro legal. Não há um artigo que diga aplica-se insignificância nesta ou naquela hipótese. Então muitos dizem, é uma causa extralegal ou supralegal de exclusão da tipicidade material. De exclusão da tipicidade, ponto. Até não enfrento o material porque é algo novo, tá? Bom, a resposta é, opa, está faltando leitura, porque existe sim. Sabem onde? No Código Penal Militar. Pasmem. O Código Penal Militar, que geralmente é uma lei mais dura do que o Código Penal Comum, ele traz duas hipóteses de aplicação expressa da insignificância. Anote aí. A primeira está no artigo 209, parágrafo 6º. 209, parágrafo 6º, que trata de uma lesão levíssima. E a segunda é aquela que está no 240, parágrafo 1º. Repito, artigo 240, parágrafo 1º, que fala de um furto insignificante. 209, parágrafo 9º, 209, parágrafo 6º, desculpem, trata da lesão levíssima, e o 240, parágrafo 1º, de um furto insignificante, ambos do CPM, Código Penal Militar. Por que eu falo de aplicação da insignificância? Porque lá está escrito assim, o juiz, nessas duas hipóteses, ele pode não aplicar o penal e só aplicar uma infração disciplinar. Você está vendo como é interessante? Eu afasto a aplicação de pena criminal e só trabalho com pena administrativa, infração disciplinar. Eu não aplico pena, eu aplico o direito administrativo. Isto é a aplicação do princípio da insignificância com base na lei. Você está vendo? Então, se perguntarem para você, o princípio da insignificância, ok, exclui a tipicidade material, mas é uma causa legal de exclusão ou supralegal de exclusão da tipicidade material? Depende. No CPM, é uma causa legal. Fora dele, é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Ok? Meus caros e ilustres convidados, me digam, a pergunta, vocês têm? Tenho duas perguntas, professor. Joseleno, por favor. Professor, é também de Zaffaroni a tese da co-culpabilidade? Ótimo. E também se há fundamento legal para tal tese no Brasil? Ótimo, ótimo, muito bom. Nós estivemos trabalhando até agora com Zaffaroni. Zaffaroni, que é o pai da tipicidade conglobante. O colega, o Joseleno, pergunta o seguinte, e a tese da co-culpabilidade? Ela também é do Zaffaroni? Meu caro, isso demonstra leitura, parabéns pela pergunta. A resposta é sim. E ele pergunta ainda, existe fulcro legal para isto? A resposta também é sim. O que é a tese da co-culpabilidade? Você tem que cuidar, porque isso é fantástico para um trabalho acadêmico e para você que está se preparando para o concurso também. Você tem que cuidar, ok? Co-culpabilidade significa uma co-divisão de responsabilidade. Você lembra quando nós vimos na nossa primeira aula a teoria do labeling approach? Quer dizer, a teoria do etiquetamento, da rotulação. Eu saio do sistema carcerário, eu cumpri pena, voltei para o segmento social. Eu quero emprego, não me dão, está na minha testa, por isso a etiqueta. Rotulação, está na minha testa, eu sou ex-presidiário. Eu posso trabalhar ali no seu estabelecimento? Não, olha aqui, você tem antecedente, você é ex-presidiário. Você é ex-presidiário, você é ex-presidiário, você é ex-presidiário. Eu acabo assumindo o papel social que os outros veem em mim. Ok, vou fazer o que eu sei. Eu sou ex-presidiário, todo mundo diz que eu sou você. Você está vendo? Se o Estado ele não me recuperou lá dentro do presídio, a função da pena, que é a função ressocializadora, e depois isto faz com que eu saia e volte a delinquir, opa, há uma divisão de responsabilidade, meu caro. Minha, é claro, porque eu delinqui, eu resolvi, livre, arbítrio, e do Estado, que não me tratou, do Estado que não me preparou para a minha volta em sociedade. Isto é a co-culpabilidade. É como se, meu caro Joseleno,
Aspas, por favor, para isto que eu vou dizer. É como se a sociedade marginalizadora contribuísse para o crime. É como se a sociedade marginalizadora contribuísse para o crime. Aqueles que aceitam a tese trabalham com ela hoje, meu caro, no artigo 66. Coloque aí, artigo 66 do Código Penal, que trata das atenuantes inominadas. Trata das atenuantes genéricas e inominadas. Olha, o juiz pode também diminuir a pena, atenuar a pena com base em outra circunstância que ele entenda relevante, inclusive com base na coculpabilidade. Agora, meu caro doutor Joseliano, se você estiver trabalhando com lei de drogas, cuide disto. Você tem um fulcro específico na lei de drogas. Isso é fantástico, porque as pessoas não sabem. Anote aí, por favor, o artigo 19, inciso 4º da lei de drogas. O artigo 19, inciso 4º, ele trata, é da lei de drogas, é a lei 11.343. Lei 11.343 de 2006 traz de forma específica o princípio da coculpabilidade. Eu, modernamente, hoje, venho substituindo a tese da coculpabilidade pelo princípio da vulnerabilidade, que é muito mais moderno e muito mais técnico. Porque a tese da coculpabilidade, por vezes, ela acaba, Joseliano, sendo preconceituosa, dizendo que o sujeito, porque é pobre, isso acaba influenciando para que ele venha a delinquir, tá? Agora, a vulnerabilidade, ela é muito mais ampla, para mim, muito mais correta. Então, é o sujeito que, por ser vulnerável, ele está apto a uma incidência maior do penal. Você está vendo? Ou porque ele tem parcas condições econômicas, ou porque ele não tem estrutura familiar, ou porque ele não tem educação, e assim por diante. Ele é vulnerável à incidência do penal. Parece muito mais técnico do que a coculpabilidade, que é uma tese polêmica, aceita por alguns, recusada por outros tantos. Ok? Nós chegamos, portanto, ao fim do nosso curso de Direito Penal atual. Eu espero que você tenha curtido, tá? Na nossa última, a quinta aula, nós acabamos vendo a tese deste penalista argentino, o grande Eugênio Raul Zaffaroni, a tese da tipicidade conglobante. Nós vimos que, para o fato ser típico, não basta que esteja previsto em lei, não basta que haja tipicidade formal, deve haver a formal mais a conglobante. Ou seja, a conduta do agente tem que ser antinormativa e deve existir tipicidade material. Lembre, tipicidade material significa uma ofensa a um bem jurídico de tal monta e com tal gravidade, com tal severidade, que justifique a intervenção do direito penal, que tem que ser visto como a última ratio. Ok? Não esqueça que se você ficou com alguma dúvida em relação às nossas explanações, falamos aqui sobre vários temas modernos e polêmicos dentro do penal, escreva para saberdireito@stf.jus.br e se você perdeu alguma das aulas, você vai recuperar vendo no YouTube, no www.youtube.com/saberdireitoaula. Da minha parte, eu, professor Alexandre Salim, agradeço a sua atenção. Nos encontramos numa próxima